amigos, que alegria estarmos juntos novamente, conversando sobre a doutrina espírita, doutrina consoladora, educativa, que nos faz pensar, nos faz refletir. Vamos iniciar a nossa conversa de hoje com uma passagem da segunda epístola aos Coríntios, por Paulo de Tarso. E ele diz assim: eis agora o dia da salvação. Eis agora o dia da salvação. O que é essa salvação? Como podemos definir essa salvação que Paulo nos informa que é o dia da salvação? Como podemos entender o que ele quer nos dizer com salvação? Seria sermos perfeitos, nos tornarmos seres divinos e já iluminados e já perfeitos? Seria essa a salvação que Paulo vem nos informar? Não. A salvação que Paulo está trazendo para nós é a salvação de nos livrarmos da ruína, da nossa ruína, de nos livrarmos dos nossos erros, de nos defendermos, de nos conservarmos. E nos defendermos e nos conservarmos do quê? De quem? De nós mesmos, de nós, dos nossos erros, das nossas falhas, né? Das nossas concepções equivocadas, enfim. Então essa salvação que Paulo nos diz é a salvação dos nossos próprios equívocos, dos nossos próprios erros. Não é a salvação que nos trará a luz, que nos trará a divindade, que seremos então perfeitos, totalmente corretos, estaremos salvos de tudo, não é? Não é esta salvação que Paulo vem nos trazer. É aquela salvação que é a mudança da nossa atitude, a mudança da nossa forma de ver a vida e observar as coisas da vida e as pessoas à nossa volta e todos os seus acontecimentos. Então ele nos diz que com essa salvação nós vamos nos livrar o quê? Da ruína. E que seria essa ruína? Seriam as nossas quedas, os nossos enganos, os nossos tropeços, né? Que cometemos ainda muitas vezes. Então essa salvação que Paulo nos diz é isso, é esse nosso olhar mais cuidadoso em relação às nossas atitudes, em relação ao que fazemos, em relação a como convivemos com as outras pessoas. E então, tendo esse cuidado, né, esse olhar diferente em relação a nós mesmos, né, ao nosso comportamento, aquilo que somos, então nós vamos nos conservar, nós vamos cuidar de nós e evitar essas ruínas, essas quedas, né, que nos trazem as inquietações, que nos trazem as tristezas, nos trazem as doenças, enfim, nos trazem as consequências, né, desses atos. Então essa é a salvação que Paulo vem nos dizer. Ele diz que eis agora o dia da salvação. Então ele está nos falando que hoje, para nós, o nosso dia de hoje, é o dia da nossa salvação. É o dia que podemos começar a transformar essa maneira de agirmos, de pensarmos, de nos relacionarmos. Então, Paulo nos diz, hoje, para nós, é o dia da nossa salvação.
ontem para nós foi o dia da nossa salvação também. Amanhã para nós será o dia da nossa salvação. É isso que Paulo vem nos trazer nessa segunda epístola aos Coríntios. Emmanuel, no livro Palavras da Vida Eterna, Psicografia de Chico Xavier, há um trechinho, um parágrafo que é interessante e que nos faz observar muito isso que Paulo nos disse, né? Que Paulo nos deixou. Navio salvo do risco não está exonerado da viagem, na qual enfrentará naturalmente perigos novos. Olha que interessante essa frase de Emmanuel. Navio salvo não está exonerado da viagem. Ou seja, não é porque acertamos um comportamento, né, que já somos seres perfeitos. Não é porque deixamos de fazer o que fazíamos lá atrás em nossas outras experiências, né, que podemos ter feito tantas coisas, tantas barbaridades, né, e também podemos ter feito bem, logicamente. Mas não importa aquilo que fizemos, nesse sentido, né, da frase de Emmanuel, porque nós estamos salvos de determinados comportamentos, de determinadas atitudes. Nós estamos salvos, porque já não somos mais como éramos antigamente. Muitas coisas em nós já foi alterada, muitas coisas nós mudamos através das nossas experiências, porque nós aprendemos muitas coisas, né? Nós corrigimos muitas coisas em nós, mas isso não quer dizer a nossa salvação. Isso não quer dizer que estamos já seres perfeitos, espíritos perfeitos. Não, estamos ainda muito longe. Então nós ainda temos essa viagem que Emmanuel nos diz, que o navio que está salvo do risco, ele passou por um risco, ele passou pela tempestade, né? Então ele se livrou, ele foi salvo daquele risco que ele estava recebendo no momento, mas ele não está exonerado da viagem. A viagem continua, e a viagem continua para nós, não é? As vidas continuam para nós. Todo dia para nós é uma viagem, podemos dizer assim. É esse navio que passou de uma situação, que aprendeu com essa situação, mas continua essa viagem. Então esse salvamento que Paulo nos fala, ele é diário, é um salvamento diário. Muitas vezes nós nos pegamos com determinado pensamento, determinado julgamento. Por exemplo, se estamos assistindo a algum jornal, algum noticiário que nos fala de algum crime, algo bárbaro, algo que já não compactuamos com aquilo, né? Não compactuamos com aquilo, com aquela atitude daquelas pessoas, então nós julgamos aquelas pessoas. Nós julgamos, repreendemos, né? Temos os nossos desejos em relação àquelas pessoas, nos esquecendo de que durante a nossa existência, o que será que cometemos? Será que cometemos igual? Será que cometemos pior? Então, todos nós estamos ainda dentro dessa viagem, desse navio que Emmanuel nos fala. A viagem prossegue, a viagem continua. E não é porque não compactuamos mais com determinadas atitudes violentas e muito exacerbadas, né, que nós já estamos salvos. Não, porque nós temos muita coisa a corrigir em nós. Muita coisa a corrigir em nós. Muitos pensamentos equivocados, muitos desejos desequilibrados, né?
muitas atitudes ainda impensadas. Nós temos tudo isso a corrigir em nós. Todos nós temos, cada um no seu grau. Por isso é importantíssimo nós observarmos que nós temos que pensar a nossa atitude. Nós temos que pensar a nossa atitude, nós temos que pensar a nossa fala. E olha que interessante, nós temos que pensar o nosso pensamento. Nós temos que refletir aquilo que pensamos. Então nós temos que pensar sobre o nosso pensamento. Nós já temos condições, a maioria de nós temos condições de começar a parar um tempo para refletir o que realmente somos, para refletir naquilo que externamos, aquilo que vem de nós, que é a nossa essência e que precisamos alterar. Então, a partir desse momento, nós vamos começar a compreender aquilo que temos que transformar em nós. Então, nós vamos pensar as palavras, as atitudes e pensar o que pensamos. Pensar o valor dos nossos pensamentos. Então, cada dia que amanhece, cada dia que despertamos, é ensejo de trabalho. Cada dia é oportunidade de reparação, de crescimento, de evolução. Cada dia. E é isso que Paulo nos fala. Hoje, eis agora, o dia da salvação. O dia do nosso acerto, o dia de pelo menos começarmos essa busca, é hoje, é agora, é em cada minuto. Foi ontem, vai ser amanhã, porque todo dia é dia de nos importarmos com aquilo que fazemos, com aquilo que pensamos, com o que agimos, como afetamos as pessoas à nossa volta. Então, todo dia é o dia da nossa salvação. Esse é um trabalho contínuo que temos que fazer. Mas se no nosso coração, na nossa consciência, no nosso íntimo, já existe, aquela vontade de conhecer as leis que nos regem, de conhecer a verdade, de compreender as palavras do Cristo, os exemplos do Cristo. Se em nós já temos essa busca, já temos essa boa vontade, que é fundamental, que tenhamos, então nós estamos no caminho certo. E por mais que ainda seja difícil, por mais que ainda possamos mostrar comportamentos equivocados, porque mostramos ainda, lutamos muito com os nossos pensamentos inferiores, lutamos muito em não externar tudo isso, é o pensar as nossas atitudes. Então, por mais que ainda estejamos nesse caminhar e dessa maneira, nós já estamos dando início a essa transformação e a esse entendimento. E Jesus não espera que isso aconteça da noite para o dia. Com certeza não, em nenhuma encarnação. Pelo contrário, Ele sabe que isso é um trabalho íntimo, um trabalho profundo, um trabalho que demanda muito tempo. Logicamente, cada espírito tem o seu tempo, porque vai de acordo com aquilo que ele busca, de acordo com a sua boa vontade, de acordo com os seus trabalhos, Uns procuram mais rapidamente e se envolvem mais rapidamente, outros demoram um pouco mais, mas o importante é começarmos a pensar que temos que ter essa boa vontade, temos que ter essa força de vontade, de irmos em busca daquilo que é o correto, de nos melhorarmos. E sempre seremos ajudados quando estamos nessa busca, sempre somos ajudados. Então, quando nós temos esse entendimento da doutrina espírita, esse conhecimento da verdade, mesmo que ainda é falho, mesmo que ainda não o suficiente, porque ainda não é o suficiente, nós estamos caminhando corretamente. Então, podemos dizer que se estamos caminhando, ou tentando caminhar corretamente, então a salvação chegou para nós. Não essa salvação que já somos espíritos
superiores e espíritos iluminados e livres de qualquer possibilidade de erro. Não, mas a salvação chegou para nós nesse entendimento porque todo dia nós vamos nos cobrar uma atitude diferente. Todo dia nós vamos nos cobrar que os nossos pensamentos sejam os melhores possíveis. Cada dia nós vamos nos cobrar os comportamentos, as palavras, né, as emoções. Nós vamos tentar controlar isso a cada dia. Por isso que podemos então nos dizer que se estamos nessa busca, se estamos nesse intento, se estamos buscando todo esse entendimento e entendimento dessa verdade, então a salvação chegou para nós. Mas a salvação que ainda nos levará àquela viagem que Emmanuel nos diz no navio, e ainda com seus perigos, ainda com a necessidade do nosso cuidado profundo, não é? Mas é interessante anotarmos isso, atentarmos para tudo isso. Cada dia é o dia da nossa transformação. Cada dia é um dia de nossas oportunidades para melhorarmos. E com esse conhecimento da lei, com essa busca desse entendimento, nós vamos perceber que nós temos toda a responsabilidade. Nós temos toda a obrigação e toda a responsabilidade, que é só nossa, de nos melhorarmos, de buscarmos esse entendimento, de fazermos esse trabalho íntimo. Então, Emmanuel ainda nos diz que todas as circunstâncias da nossa vida, todas elas, são ocasiões para cultivo de valores do espírito. Então, nós estamos aqui a trabalho íntimo. Então, tudo que nos acontece, tudo, não importa se é algo muito intenso ou algo muito leve, não importa. Tudo que nos acontece, todas as circunstâncias da nossa vida, dos nossos dias, é ocasião para cultivo de valores do espírito. Ou seja, para nos atentarmos a essa nossa responsabilidade e obrigação de procurarmos acertar melhor e de nos transformarmos. E ainda ele fala alguns exemplos. Por exemplo, na doença, nós temos o aprimoramento. Quando nos sentimos doentes, quando o nosso corpo está enfraquecido, quando não temos muitas forças, nem a vontade, por conta de não estarmos nos sentindo bem, nosso corpo está o que? Pedindo ajuda. Né? O nosso organismo está desequilibrado. Ele está pedindo ajuda. Então é o momento de nos cuidarmos. Então nós temos que voltar para nós aquele momento de interiorização, né? E é o momento não só de ficarmos quietinhos, não em repouso, com certeza ficaremos, mas é um momento de repouso do espírito. Nesse momento nós temos que voltar para nós e começarmos a refletir o que somos, não é? Quais são as minhas atitudes? Como eu venho vivendo a minha vida? Como eu cheguei até aqui? São questões que é um momento propício para fazermos. Será que eu estou vivendo a minha vida da melhor maneira? Será que eu estou trazendo felicidade às pessoas que estão à minha volta? Será que eu sou uma pessoa agradável? Será que eu demonstro compreensão, paciência? Entende? Então, quando Emmanuel nos diz que na doença nós temos a oportunidade do aprimoramento, porque é uma oportunidade de refletirmos, porque vamos ter que dar uma parada, né? Vamos ficar um pouquinho mais quietos em relação às atitudes da vida, o dia a dia, a correria. Então, é esse momento de voltarmos a nós e nos questionarmos muitas coisas. Então, é um autoconhecimento. No fracasso, continua Emmanuel,
No fracasso nós temos o quê? A experiência. Nós temos a experiência, nós já vimos o que aconteceu, o que não deu certo, que caminho será que eu deveria ter tomado. Então tudo é oportunidade de crescimento. Então eu já vou ter a experiência do que não fazer, ou do que fazer, né, em determinada situação. Quando temos o ensejo da direção, quando temos a oportunidade de estarmos no comando de alguma situação, quer seja na família, no trabalho, no estudo, enfim, mas quando estamos no comando, né, em relação às pessoas que estão conosco. Então nós temos aí a oportunidade do quê? Do exemplo. Como estamos tratando as pessoas que trabalham conosco? Aquelas que estão sob a nossa direção. Será que estou sendo compreensiva? Será que paro para ouvir as pessoas? Será que dou importância aos problemas delas? Não é? Como será que eu faço um pedido, uma solicitação? Eu tenho educação para com essas pessoas? É exemplo que nós estamos dando. E estamos aprendendo com esse comando. Na tristeza. Então, quando estamos tristes por algum acontecimento, algo que nos machucou, né? Nós temos então a oportunidade do quê? De mostrarmos a coragem. De mostrarmos a coragem e de passarmos por toda essa tristeza, esse sofrimento, nos levantarmos com mais força, com mais aprendizado diante daquilo tudo. Com mais fé, com mais esperança. Também a oportunidade de trabalho. Continua Emmanuel, na nossa liberdade. Então nós temos liberdade de agir, liberdade de pensar, nós temos nosso livre-arbítrio. Mas essa liberdade, ela tem um limite. Ela não pode ferir o outro irmão, ela não pode ferir muitas regras, ela não pode ferir a lei de Deus. Então, mesmo dentro da nossa liberdade, nós temos o que de aprendizado? A disciplina. A disciplina de tudo. Nós temos que viver na disciplina. Né? Então, como Paulo também nos diz, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso falar o que eu quiser, eu posso tomar a atitude que eu quiser, eu posso escolher o caminho que eu quiser. Não é até permitido a nós todas essas escolhas. Mas será que tudo me convém? É isso que também nós temos que nos perguntar, até dentro dessa liberdade que temos, que é sempre uma liberdade relativa, porque nós afetamos outras pessoas. E seremos também afetados por isso. Então é uma liberdade relativa, mas que nos faz o quê? Repensar e analisar a disciplina. Né? É o contexto de tudo isso. Então é isso que Emmanuel nos traz, que vai de acordo totalmente com o que Paulo nos diz, que agora é o dia da nossa salvação. Porque nós podemos ter tristeza, fracasso, desilusão, alegria, comando, todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Então nós temos todos os dias como oportunidade de trabalho do Espírito, de desenvolvimento íntimo, de crescimento espiritual. Então todo dia é o dia da nossa salvação. Não aguardemos um momento oportuno para o trabalho. O trabalho, o dia, a oportunidade é agora. Não vamos esperar um momento propício para sermos caridosos, para ajudarmos as pessoas, para ouvirmos aqueles que querem chegar até nós e desabafar e precisa de uma palavra amiga, um ombro amigo, um abraço, uma atenção. Não vamos esperar nada, nós podemos fazer tudo isso a cada momento da nossa vida. O momento é o agora, nós temos condições para tudo isso. Não vamos esperar a oportunidade de poder auxiliar as pessoas que têm menos que nós, né, que sofrem, que estão passando necessidades. Nós temos condições, se não for de uma maneira, que seja de outra, mas são tantas as necessidades e nós temos tanto para dar. Às vezes nós pensamos apenas no sentido monetário, né?
de uma doação, dessa caridade monetária, mas não é só isso. A caridade, ela vem de amplas as formas. Muitas formas nós temos de ser caridosos e de auxiliar. Então nós temos que repensar nisso. O momento é agora. É a oportunidade. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, capítulo 20, tem um parágrafo que eu vou ler para vocês, que resume bem tudo isso, é muito, muito interessante. Então ele nos diz: querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. O homem, consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, ou seja, estão em nós, basta que externemos, né? Sente crescer em suas forças na razão dos esforços. Sabe que tudo o que de bem e de bom desejar, há de mais cedo ou mais tarde realizar-se inevitavelmente, ou na atualidade ou na série das suas existências, quando seu pensamento se puser de acordo com a lei divina. E é nisso que se verifica a palavra celeste: a fé transporta montanhas. Ou seja, nós somos capazes de tudo, e tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. E nós temos que conhecer o que nos convém. E isso é através do conhecimento dessas verdades, das leis que nos regem, é através do conhecimento das palavras do Cristo, dos seus exemplos, do seu Evangelho. Conhecimento da doutrina espírita, que nos traz reflexões profundas relacionadas às palavras de Jesus e às leis, que nos faz compreender de uma maneira bem mais clara. Então, tudo isso é o conhecimento, é a força de vontade, é aquilo que devemos buscar, porque, como diz Leon Denis, o querer é poder, e a nossa vontade, o poder da nossa vontade é ilimitado. Basta então o quê? Basta querermos. Temos essa boa vontade, que isso é necessário, né? Buscarmos essa atitude e essa salvação diária, porque toda circunstância, a todo momento do nosso dia, nós podemos errar ou nós podemos acertar. Nós podemos seguir o caminho que Jesus nos ensinou como guia e modelo, ou nós podemos seguir o caminho contrário. É a nossa escolha. Então nós temos essa condição, e é diariamente. Por isso que Paulo nos diz: a cada dia, hoje é o dia da nossa salvação. E é isso que nós temos que refletir. Então, só para finalizar, também de Emmanuel, né? Um texto muito bonito chamado Somente Hoje, e que eu vou ler para vocês. Hoje, a luz do presente, dia como este dia, em toda a vida terá este somente. Recorda isso e atende todo o bem que desejes fazer, prestação de serviço em socorro de alguém, atenção no dever, felicidade e paz, esperança e carinho, que aspires a plantar em lances do caminho, alegria, favor, dádivas que pretenda ofertar, relações que precisa recompor, gentilezas no lar, trabalho, o mais singelo e aquele que mais custe revisão, reajuste, corrigenda, perdão, provas de estima e consideração, apoio espiritual em simples frases, nas tarefas que abençoes e abrace. Que nada disso atrases, nem deixes de fazer para depois, porque o tempo não volta. Contando sempre aquilo que se fez, e dia igual a hoje, só terás uma vez. Então é hoje, meus amigos, hoje, cada dia é para nós o dia da nossa salvação e das nossas oportunidades. Vamos refletir sobre isso? Muito obrigada pela atenção de todos. Fiquem todos na paz de Jesus. Uma ótima noite a todos. Vamos rogar a Jesus para nós tirarmos o máximo proveito deste estudo. O que é tirar o máximo proveito? É nós colocarmos algo em prática. O mundo está muito teórico. Nós estamos sabendo o que deve ser feito, mas pouca gente está realizando, fazendo, cumprindo a sua missão como cristão aqui no planeta Terra,
nesta encarnação, nesta reencarnação. Nós vamos estudar ser ou não ser mártir. Então vamos lá. Olha, é baseado num texto do livro Pão Nosso, número 173, Como Testemunhar. Em cima desse texto que nós vamos estudar. Então está lá, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, quem preferir, e até aos confins da terra. Isso está em Atos 1:8. Mas vamos lá ao estudo, vamos traduzir isso em outras palavras. Realmente Jesus é o nosso Salvador, mas ele não libertará a terra do império do mal sem a contribuição daqueles que lhe procuram os recursos do cristianismo. Nosso irmão mais velho, olha, contam com a nossa contribuição. Em outras palavras, é nós aqui espíritas, grandes devedores em vidas anteriores. Em outras palavras, novamente, na caderneta de poupança divina, podemos dizer que estamos em débito. Mas vamos lá. Vamos voltar para aquela época. Os discípulos achavam que Jesus iria restaurar o reino de Israel, o reino a Israel, melhor dizendo. E aí o questionaram. E Jesus retornou a eles dizendo que não competia a eles conhecer o tempo ou as épocas. Olha que interessante. Mas disse que o Pai, olha aí, tinha reservado uma missão para eles, que para isso antes receberia o poder do Espírito Santo. Olha, vou repetir, que antes receberia o poder do Espírito Santo. Olha, uma missão extremamente nobre. Jesus disse ainda que quando vier o Consolador, olha aí o Consolador, ele disse que eu da parte do Pai vos hei de enviar, a saber, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E disse também, vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olha só a fala de Jesus. No nosso caso, nós espíritas e outros religiosos dedicados de outras religiões, pelo que percebo, precisamos também deste poder, do Espírito Santo. Aqui cá entre nós, o Espírito Santo, uma legião, pode ser uma legião de espíritos elevados, como pode ser um espírito elevado, como pode ser Jesus Cristo. Mas vamos lá, nós não conseguiríamos honrar o cristianismo dentro de nossa família, no trabalho, na sociedade, sem esse poder do Espírito Santo. Honrar, hein? Olha bem. Nós não conseguiríamos disseminar o espiritismo sem esse poder. Tem muitos espíritas que não sabem disto. Subestimam. Não pode. A obra de Jesus não se faz com a força do braço, nem com palavras ditatoriais, com tom elevado. As falas e os exemplos do amor de Jesus foram bem claros. Cá entre nós, foram claros até demais. Pelo que se percebe, Jesus, o tempo todo, faz os discípulos não perderem o foco. Porque, você imagine hoje, se naquela época não tinha tantas distrações, imagine hoje, mas vamos voltar. Jesus se preocupa demais com o foco junto aos discípulos, que em outras palavras é a agenda missionária estabelecida por ele. Trazendo aqui para a nossa realidade como espíritas, por que precisamos desse poder? Primeiro, para sair da especulação de estudos e ir para o campo de ação. Chamo de academia, eu chamo academia teológica, estudos, cheio de acadêmicos espíritas, que sabem de cabo a rabo toda a obra de Allan Kardec. E não é por aí. Nós temos que praticar. O poder é para testemunhar o cristianismo. As religiões costumam ficar apenas no campo da discussão.
Ótimos temas, temas maravilhosos, sim, são necessários, mas é apenas uma parte, por sinal confortável, com o maior respeito aos mestres, eu complementaria, com o maior respeito aos mestres, eu complementaria o instruí-vos e amai-vos. Na minha opinião, com o maior respeito, hein? Quem sou eu? Ficaria instruí-vos, praticai-vos e amai-vos. É lógico que está lá imbuído no instruí-vos. Quem se instrui de acordo, pratica. Está inseridão lá, mas a gente tem que lembrar. E complementaria ainda mais. O poder está no campo, não dentro do quartel-general. É no campo que as batalhas, eu estou usando aí termos militares, Paulo ficou acorrentado a um soldado e trouxe esses termos militares com o maior respeito novamente. Então é no campo que as batalhas normalmente ocorrem, no campo. Alguém tem dúvida que nós estamos em uma batalha, o bem versus a ausência do bem? E tem gente que vive como se não se estivesse. E é para nós irmos até os confins da terra. Hoje com a internet, uma moleza, nós podemos ir muito longe. De alguma forma, uma boa parte de nós tem aí um parente, uma sobrinha morando no exterior. Com todas essas possibilidades, nós temos como criar grupos de estudo. Eu criei um grupo de estudo com uma amiga minha que está na Europa. Estamos levando o espiritismo e lá está surgindo uma egrégora, tanto lá quanto aqui. Quer dizer, então aí no plano espiritual não tem essa prisão geográfica, tem uma liberdade geográfica enorme, mas nós temos que espalhar, levar com muita facilidade, bem diferente daquela época, hein? Meu Deus. Em outras palavras, é para anunciar o espiritismo, é para mostrar o caminho da luz para os que estão ainda nas trevas. Esse poder é para conseguir, por exemplo, principalmente, ou melhor dizendo, perdoar. Naquela época, Jesus enfatizava que a agenda da igreja deveria passar por Samaria. Por quê, hein? Olha, mas vamos lá à história. Os judeus e os samaritanos eram históricos inimigos. Eles não se davam, não se conversavam, não se amavam, muito menos se amar, né, lógico. O judeu não bebia água no mesmo vaso do samaritano, só para ter uma noção. O judeu considerava o pão samaritano imundo. Olha, preconceito, pós-conceito. E esses preconceitos continuam até hoje. Eu vou contar um caso, tá? Eu, minha esposa e minha filha, na Alemanha, 2018, em Nuremberg, num sinaleiro para pedestre, parado no vermelho, diferente aqui do Brasil, que aqui no Brasil não se respeita faixa de pedestre. Em alguns lugares, pouquíssimas exceções. Brasília, nós temos exemplos bons nesse sentido. Brasília, as pessoas param, respeitam faixa de pedestre e tudo mais. Bom, mas enfim, estávamos parados nesse sinaleiro de pedestre, nenhum carro vindo de um lado ou do outro. Eu orientei bem minha filha, minha esposa, falou, está lá no vermelho, não atravessa na faixa de pedestre, mesmo não esteja vindo o carro. E nisso para um senhor, com mais de 70 anos ao meu lado, alemão, aquele jeitinho europeu, né? Durinho, não olha do lado, não cumprimenta, bem diferente. Estava lá sério, aquele jeitão europeu sofrido, né? O povo europeu sofreu muito Primeira, Segunda Guerra Mundial, Cruzada, Inquisição, a gente até compreende aquele jeitinho deles, né? Estava ali, né? De repente vem uma moça negra, possivelmente da África. Ela dá uma olhadinha dos lados, não está vindo nenhum carro, começa a atravessar. Esse senhor vai em direção a ela e começa a esmurrá-la. Quando ela percebe aquilo, ela não entendeu. Ela corre e entra num táxi. Lá, os táxis são cor creme, né? Ela entra rapidamente no táxi e esse senhor corre esmurrando o vidro do carro. E eu tentei abordar, minha esposa me segurou, ia tentar entrar na defesa dela com o maior respeito, né? Minha esposa segurou, mas ali a gente percebe, eu não vou entrar nesse campo, eu não vou desviar, mas ali teve uma mistura. Os alemães levaram muito tempo para obter essa disciplina, foi uma conquista, uma disciplina, as coisas funcionam lá. E essa moça africana possivelmente não passou por essa educação, mas eu percebi que tinha um toque ali, algo a mais, né? Só estou trazendo um exemplo que dá uma conversa danada, isso é recente, né? Bom, mas vamos lá, não vamos desviar tanto, eu estou citando aí um exemplo que me fez lembrar que eu vivenciei. Mas Jesus está dizendo o seguinte, quando você tem o poder do Espírito Santo, você derruba muralhas de inimizades. Quebra muro de desavenças, essas coisas de novelinhas na televisão, sabe? Que é muito comum nas famílias, na sociedade. Quando o Espírito Santo preenche a sua vida, você olha para o próximo como alguém que você deve amar, incondicionalmente.
Portanto, nesse estágio que nós estamos, nós precisamos dessa energia. E além do mais, contribui, facilita, é como se fosse uma força para nós fecharmos as feridas abertas, geralmente provocadas aí por mágoas. Em outras palavras, novamente, o perdão cura. É uma espécie de asepsia do espírito. A palavra testemunha no grego, é martíras, que é de onde vem a palavra Marte. Olha aí, testemunha significa Marte. Tendo esta palavra antecedido ao latim, testemunha denominava-se martir. Em resumo, tá? Ela vem antes, ó, Marte. Portanto, eu só estou reforçando aqui o latim e o grego. Quando você recebe esse poder do Espírito Santo, você está pronto a dar a sua própria vida pela causa do Evangelho. Aqueles discípulos até então eram covardes, medrosos. Quando Jesus foi preso, eles se dispersaram e se esconderam. Quando Jesus foi crucificado, eles não estavam lá. E todo mundo estava sabendo da crucificação de Jesus. Quando ele foi sepultado, não compareceram. Estavam escondidos, trancados, com medo. Exemplo, a maior parte da população dos brasileiros sabiam da corrupção. Mas essa boa parte se silenciaram. Era muito comum, prefeituras, pequenas cidades, todo mundo corria, conversa, pediam aí o tal do pedágio, é comum. Lógico que tem as exceções, eu não quero generalizar, a maior parte sabia. Eu lembro que estava com um grupo de consultores, todos experientes, estudados, MBAs, pós-graduação em São Paulo, e um deles virou para mim e falou, ele rouba, mas faz, um bom tempo atrás. Um consultor. Eu olhei assim e falei, um consultor respeitável, com texto em revistas, jornais. Eu falei, não acredito que você está falando isso. Eu fui para cima com o maior respeito e argumentei contrariamente. Eu me posicionei e falei, que isso? Que conversa é essa? Que conversa é essa? Olha só o nível cultural que rolava no Brasil, que com a graça de Deus eu percebo que está começando a mudar essa cultura. Você vê que estava aí todo mundo aceitando como normal. Não é normal. E estávamos aceitando. O bem tem de levantar a cabeça, tem que se posicionar. Já passei uma boa parte da minha vida sempre abaixando a cabeça, com receios imaginários. Eu estou falando por mim, hein? Com o maior respeito, cada um tem aí sua história de vida, né? Não dá mais. Nós temos há mais de 2000 anos que Jesus vem bateu nessa tecla e a gente vem estudando aí várias reencarnações, se posicionar, sair de cima do muro, o tal do morno, quente e frio. Voltando aos discípulos. Mas quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles, uma linguagem bíblica, eles se encorajaram, deixaram de temer a morte, ficaram dispostos a dar vida pelo Evangelho. Sabemos que mais tarde os imperadores romanos massacraram os cristãos, queimando-os vivos, crucificando-os. Mas eles estavam, os discípulos, empoderados e compreendendo a situação. Vou só fazer uma relação. Se você tem muito receio aí pela vida, significa que nós não estamos aí sintonizados com os espíritos elevados, hein? É para refletir, hein? Eu falo aqui, eu sempre me auto-questiono nessa área. Até hoje, muitas pessoas são torturadas e mortas por causa do Evangelho. Bom, 2/3 da população da Terra não tem liberdade religiosa. Estamos no planeta Terra, planeta de prova e expiação. Graças a Deus estamos no Brasil, pátria do Evangelho, a pressão é grande. Nós estamos circundados aí por países que são os maiores exportadores de cocaína. Eu estou falando aí Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, e o maior plantador de maconha do mundo está aqui, circundando a pátria do Evangelho. Vocês acham que aí fora nós temos que tomar muito cuidado? Não é brincadeira. Tem gente que não agradece essa liberdade religiosa que nós temos aqui. Nasceu assim, cresceu assim, não tem referência. Nós não podemos receber o Evangelho e guardar apenas para nós, de forma passiva, querendo estar bem com todo mundo.
Lógico, a gente deve querer estar bem com todo mundo, da nossa parte, mas é todo mundo que vai querer aceitar e vai gostar de nós. Portanto, em resumo, nós não temos que se preocupar mesmo, nós temos que fazer a nossa parte. Senão você fica prestando contas para a sociedade. E a sociedade é discriminatória, é julgadora, a maior parte. Nós estamos num planeta de prova e expiação, vou ficar lembrando aqui o tempo todo. Então, olha, não podemos continuar, eu estou falando aí uma boa parte, de uma forma passiva, retendo o evangelho egoisticamente. Há milhões de pessoas nas trevas, apesar de estarem aqui, olha, na dimensão de prova e expiação. Lembrando, olha, abismo, primeira dimensão, trevas, segunda dimensão, terceira dimensão, prova e expiação. Olha aí as trevas, hein? A interface afetando aqui. Não é por mero acaso que as mídias sociais interligam o mundo todo nos dias atuais. Foi uma inspiração divina. O Divino Mestre, portanto, em resumo, precisa de auxiliares do nosso irmão maior, com atribuições e testemunhas. Testemunhar em toda parte o cristianismo. Temos de contribuir um pouco mais nesses tempos que se aproximam da regeneração, que não vão ser fáceis. Conforme a gente vai se aproximando, não serão fáceis. Lembra daquela frase? A parte mais escura da noite é o segundo antes de clarear. Nós vamos ter que fazer algo a mais se queremos resultados diferentes. É importante a gente saber que nós podemos muito mais. Fomos treinados excessivamente na teoria, na erraticidade. Viemos aqui para praticar. São raras as pessoas que estão fazendo sacrifício. Raras as pessoas que estão fazendo sacrifício pela causa evangelista. Raras. Vocês sabem disso, não é possível. Sem sombra de dúvida, eu tenho que me cobrar mais. Eu tenho que me cobrar mais. Quando você investe nessa causa, além do mais, você aprende, se cura e se liberta. E de tabela, contribui com o projeto de Jesus, nosso irmão maior, da nossa grande família. E aí, olha, é impraticável o aprimoramento das almas sem educação. E a educação exige legiões de cooperadores. A pressão é grande. Mas que educação é esta? É a educação do sentimento. Para quê? Para evoluirmos em direção ao amor incondicional de Cristo. Sempre lembrando, Jesus sempre batia na tecla do amor. Por que ele batia na tecla do amor? A ausência do bem, mais conhecida como mal, não consegue entender sobre o amor, porque o amor é um sentimento. E eles não conseguem traçar estratégias considerando quem ama incondicionalmente. Não conseguem. E em outras palavras, eles não entendem. Por isso que Jesus falou, levem a sério, invistam no desenvolvimento de várias virtudes, porque o amor incondicional é uma somatória de virtudes cristãs. Nós temos que investir pesadamente, temos que fazer algo a mais. Se Jesus está pedindo para a gente andar 100 metros, anda 110, 120, nós somos filhos de Deus, irmão de Jesus. Eu vou repetir, nós podemos muito mais. A psicologia acertadamente diz que a cura está nas relações. Relações comigo, com o próximo, logicamente com Deus. E o casamento é uma escola maravilhosa de virtudes. Virtudes como paciência, tolerância, perdão, e aí vai. O casamento, a família. Por isso que a ausência do bem procura bater nessa, querer destruir o casamento, a família. Chega a dizer que o casamento é uma instituição falida, é conversa, é ausência do bem. Os materialistas, os ateus batem nessa tecla. E nós sabemos que no projeto de Jesus, a família, está lá na Bíblia, família, as prioridades, lógico, Deus acima, lógico, né? Mas Deus acima de tudo, de todos, né? Mas está lá, prioridade na Bíblia, família, desenvolvimento espiritual e o trabalho. Tem gente que inverte isso, você acredita? Tem gente que inverte, põe o trabalho acima de tudo, eu quero ganhar, eu quero ficar bilionário. Ingenuidade, porque não vai levar nada daqui. E o duro que esse dinheiro, se não for utilizado de uma forma útil, vai ser cobrado, irmão. Seremos cobrados pelo bem que deixamos de fazer. A família é a sociedade em miniatura. Os grandes inimigos, eu falo inimigos, porque não existe inimigos, são todos irmãos nos cobrando, né? Do passado, eles vêm geralmente da família. Mas
Contudo, para desempenharmos a tarefa de representantes de Jesus, do Senhor, na obra sublime de elevação, não basta esse título externo, com vistas aí, considerando aí estudos religiosos, verdadeiras enciclopédias ambulantes do Espiritismo, que é necessário, por favor, a teoria é necessária. É indispensável a obtenção das bênçãos do alto, por intermédio da execução dos nossos deveres, que nós prometemos a erraticidade. Nós temos um bocado de deveres, por mais difíceis e dolorosos que sejam. Aquela conversão espírita há mais de 30, 40 anos. Meu, e acho que isso, não, estou bem na foto, estou indo, entre aspas, uma linguagem católica, estou indo para o céu. Será? Não basta, irmão. Por isso, ao dormir, escreva na cabeceira da cama o que eu prometi na erraticidade. Escreva. E pede. Isso é um segredinho, é um segredão, né? O melhor, do senhor Langerton, braço direito do Chico Xavier, que ele sugeriu para amigos aí de Avaré, da Colônia Espírita Fraternidade, escrever na cabeceira. Lógico, durante a noite a espiritualidade vai te nutrir com respostas. Mas vamos lá. Você já pensou um médico que só ficou na teoria e não foi para a prática? Aquele que não fez residência ainda. Você toparia passar por uma cirurgia com ele? Não, mas eu conheço sobre cardiologia, conheço na teoria, mas você passaria? É a mesma coisa. Eu não gostaria, né, com o maior respeito. Sempre é bom rever no Evangelho, nós temos que abrir constantemente o Evangelho, que é o nosso manual do proprietário. Aquela parte que fala do bom espírita. Ali nos orienta adequadamente, para a gente colocar em prática. Tem que praticar. Eu costumo dizer, se estão batendo em você, vocês me entendem, né? Tem essa pressão espiritual, tá? É um bom sinal. Significa que você está na direção correta como espírita. Você está incomodando a ausência do bem. O duro mesmo é quando parece que tudo está facilitando, sabe? Aquela porta aberta, tem que desconfiar. Sabe? Não dá aquele sono, você fala, puxa vida, eu tenho que sair para ir lá praticar uma caridade, surge aí um bocado de adversidade, sono e outras coisas mais. Significa que você está caminhando para a direção correta. E tem gente que não tira proveito disso, né? Eu tô lembrando de um amigo que apresentou a cunhada dele para mim, e eu vi que ela não foi muito com a minha cara, foi até meio indelicada, meio grosseira, né? Mas um detalhe, essa cunhada desse amigo meu, cheia de tatuagem, não tem nada contra a tatuagem, cheia de piercing, até aí não tem nada. Mas eu percebia que a energia dela era de quem consumia drogas. Já pensou? Então, quando ela se aproximou de mim, eu vou usar um termo popular aí, o meu santo não bateu com dela, na boa, é uma linguagem aí católica popular, com o maior respeito, né? E ele virou preocupado comigo, com isso, com essa situação, falou, olha, desculpa aí da minha cunhada, eu falei, não, eu agradeço. Você já pensou se ela me tratasse bem com essa energia? Significava que eu não estava bem acompanhado, eu acabei de fazer uma oração, eu estou caminhando, eu fico caminhando em oração. Significa que ela não gostou de mim, é ótimo. O dia que ela fala, eu gostei do Davidson, você me avisa, porque aí tem alguma coisa errada comigo, a não ser que ela mude. E aí tem uma missão para você, companheiro. Faz de tudo para tirar ela desta vida. Você sabe por quê. Aí tive uma longa conversa com ele. Olha, é importante isso. Se não orar e não manter a frequência elevada, porque a hora que você ora, né, a tua frequência chega aí a 100, 150 Hz, dependendo daquele sentimento puro, né, se você não fizer isso, não consegue uma sintonia com os irmãos mais elevados. A prática do cristianismo faz a gente elevar a frequência. Isso faz a gente equilibrar todos os centros vitais, os chakras. E além do mais, você acaba impregnando com energias maravilhosas. Eu sugiro, e não vai custar nada, você fazer um Pai Nosso por hora. Mas isso é fanatismo. Não, não é. Você vai gastar 25 segundos. E hoje nós temos tanta facilidade. No mínimo você vai estar aí no ar-condicionado, não vai estar na roça como os nossos tataravós, a enxada. 25 segundos, você não conseguir fazer isso,
Porque hoje 1 hora equivale a meses na época dos nossos avós, que bastavam 2 orações no dia, era o suficiente. Faça isso, se você se ama de verdade e quer contribuir com o cristianismo, com a energia positiva do planeta que está precisando. Sem atitudes que nos identificam com o trabalhador divino e sem as possibilidades de refletir Jesus para o próximo, para o outro, em espírito e verdade, através do nosso esforço, lembra? O bem só está presente onde tem esforço constante de aplicação pessoal de cada detalhe do Evangelho, podemos personificar excelentes pregadores, brilhantes enciclopédias espíritas, ambulantes, ou até notáveis simpatizantes da doutrina cristã, mas não testemunhas dele com letra maiúscula, Jesus. Em outras palavras, Marte. Em resumo, em outras palavras, ser ou não ser Marte? É uma pergunta, hein? Lembrando, Jesus nesse momento, eu não posso assinar embaixo, imagino eu, está possivelmente na primeira ou segunda dimensão resgatando irmãos. Está na prática, está praticando o que ele sempre pregou. Segundo aí pesquisas junto a psicografias, às vezes que perguntaram de Jesus, ele estava trabalhando nessas dimensões. Vou falar o óbvio. A passagem de Jesus com os discípulos aqui pela terra teve como um dos propósitos principais nos treinar para contribuir na gestão dele com letra maiúscula, como governador da terra. E aí vem um texto maravilhoso. O saber a gente aprende com os mestres e os livros, importantíssimo. Agora, a sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Cora Coralina, esta brasileiríssima, maravilhosa. Reflitam nisso, reflitam e vamos para cima como excelentes espíritas. Vamos pensar pensar grande como espírita. Vamos para cima, praticar o espiritismo no pé da letra. Que Deus abençoe a todos.